Paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento. Nós estaremos nesta oportunidade estudando sobre o avivamento espiritual, que é o tema do trimestre, primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, ou feita pela CPAD, para o ano de 2023. E é uma lição que vai falar sobre avivamento espiritual, que é para os adultos, né? E que o tema da primeira lição é Aviva a tua obra. Quando nós pedimos para Deus avivar a obra dele em nosso coração, em nossas vidas. E da lição primeira, o texto áureo se encontra em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós temos uma promessa de Deus para o seu povo que chega até nós, até o nosso tempo, e baseado nesses textos que nós vamos estar meditando aí na primeira lição, na lição número 1 do primeiro trimestre de 2023, quando nós estamos buscando por um avivamento espiritual. Vamos ver qual é o caminho, qual é o meio que Deus usa para trazer o avivamento. A verdade prática diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento. Então, para acontecer um avivamento, tem alguns passos que vêm antes de chegar ao avivamento. Primeiro passo, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos. Sem isso, não haverá avivamento. Aí temos a leitura diária que vem na lição para que a gente possa estudar e assim preparar a mente, o coração para entender, compreender a lição quando for estudar todos juntos, né? Durante a semana a pessoa estuda um pouco do que é da palavra de Deus, né? Que foi indicado ali na revista para que a gente possa entender, compreender e estar assim preparado para estudar a lição. E na segunda-feira, que antecede aí a primeira lição, tem o Salmo 143:1, que é buscar a Deus com fervor. Que diz Salmo 143:1? Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos à minha súplica, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Essa leitura é da segunda-feira. Da terça-feira também temos aqui Isaías 55:6, onde temos uma promessa de Deus que nos ensina a buscar a Deus enquanto podemos achar. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, busca a Deus enquanto você tem a oportunidade, porque o dia da manhã não pertence a nós, mas hoje é o dia de buscar a Deus enquanto podemos achar. Também quarta-feira é Abacuque 3:2, clamando a Deus por um avivamento. Veja o que diz Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa é a leitura para quarta-feira. Para quinta-feira, Oséias 10:12. É tempo de buscar a Deus. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Ou seja, você continua trabalhando, continua agindo, continua fazendo a tua parte, continua semeando coisas boas, porque ao tempo certo, ao tempo de Deus, a justiça de Deus chega. Ou seja, tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, que possamos plantar aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, e acreditando que no tempo certo a colheita virá, a justiça
vai chegar sobre nós. Deus irá trabalhar a favor do seu povo, a favor daqueles que buscam a sua face. Para sexta-feira, Isaías 29:13. Estamos aqui lendo a leitura diária da primeira lição do primeiro trimestre das escolas bíblicas de 2023. Sexta-feira, Isaías 29:13. Buscar a Deus de coração traz a promessa de encontrá-lo. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Então, para que realmente Deus possa ouvir a nossa oração, aceitar a nossa súplica, o nosso clamor, tem que ser de coração, não apenas palavras de lábios, mas tem que ser algo que saia do coração com sinceridade, com verdade, porque a promessa de Deus é que Ele vai nos ouvir. Para sábado, Amós 5:4, buscai o Senhor para a vida, porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel, buscai-me e vivei. Quando nós buscamos a Deus, nós teremos vida. A vida vem de Deus. Então vale a pena buscar a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas 7:12-15, também Ageu 2:5-9. E nesse texto é que a gente vai estar pensando um pouco nessa lição. 2 Crônicas 7:12-15, diz assim: se o Senhor apareceu de noite, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Esse é Deus que apareceu para Salomão. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Primeira parte da lição, nós vamos pensar sobre esse texto. Na segunda parte da lição, vai ser sobre Ageu, capítulo 2, versículos 5-9, que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando então para a lição, nós devemos pensar que o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. É uma necessidade que haja um avivamento para a igreja. E se nós estamos aqui é porque Deus trabalhou durante os anos, levantou um, levantou outro, levantou uma geração, foi trabalhando e fez com que o avivamento acontecesse, porque nós temos a indiferença, a letargia espiritual, que sempre estiveram presentes como um obstáculo. A indiferença, a letargia, enfim, a preguiça, muitas vezes atrapalha de nós buscar a Deus, de procurar ter comunhão com Deus. Tudo isso tem atrapalhado. Agora nós devemos, de todas as formas, lutar contra isso. Pedir para que Deus coloque em nós o desejo de viver o verdadeiro avivamento. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o pedido de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Nós devemos então lutar para que isso venha acontecer na minha vida, na sua vida, porque muitas vezes quando nós falamos que a igreja está fria, quando nós falamos que precisa de um avivamento na igreja, nós queremos colocar a responsabilidade talvez na liderança ou em outras pessoas, mas lembrar que nós somos a igreja, você é a igreja, e o avivamento pode começar com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. Quando se quer colocar fogo, às vezes uma pequena brasa, ela incendeia tudo, ela faz pegar fogo e tudo.
Então que você possamos ser incendiado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e que a gente possa ser instrumento de Deus para contagiar outras vidas. Então nesse trimestre, quem vai ser o professor da escola bíblica é Linaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em economia, mestre em administração, autor das obras como Ética de Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade, Células Troncos, dentre outras, que foi ditada pela CPAD. Então o pastor Linaldo Renovato é o escritor desse trimestre, aí, do primeiro trimestre de 2023. O objetivo da lição é conceituar o avivamento. Vamos entender o que é o avivamento, elencar as condições para o avivamento espiritual, porque existem outros avivamentos que não têm duração, avivamento que talvez seja fruto do esforço do homem, mas estamos falando aqui do avivamento espiritual, daquele que o Espírito de Deus trabalha e produz o verdadeiro avivamento. E a motivação para essa lição, o objetivo dessa lição é retornar aos princípios bíblicos que caracterizam a igreja primitiva. Lembra do que está escrito no livro de Atos, olhar os evangelhos, mas especialmente Atos, que fala o que aconteceu com a igreja primitiva. Então nós devemos fazer com que isso venha acontecer em nosso tempo. No nosso tempo, aquele avivamento que estava lá na igreja primitiva, vem estar na nossa igreja local, onde você congrega, onde você está, né? Também nós devemos entender, compreender o que é o avivamento. Eu faço uma pergunta para você, se você quiser pensar comigo nesse momento, o que é um avivamento? O que é avivamento para você? Vamos então para o que está escrito na revista, a introdução da revista. Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ela é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento integral da igreja no mundo. Então o avivamento é indispensável para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja e o cumprimento da missão integral, ou seja, da missão completa na igreja no mundo. Nós temos aí uma missão, devemos crescer, desenvolver e cumprir com a missão. E só teremos êxito se o Espírito de Deus provocar na igreja o avivamento espiritual, trazendo para a sua vida. Nós só teremos êxito se o Espírito de Deus trabalhar em você, para que você possa cumprir com a missão que Deus colocou em seu coração. E talvez você esteja perdido, né? Qual é a missão de Deus? O Espírito de Deus vai revelar ao teu coração se você buscar pelo verdadeiro avivamento. Quando fala do avivamento, esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Então, é necessário que haja esse avivamento para que nós, como corpo de Cristo, possamos levar o evangelho a toda criatura. Senão a gente se acomoda. Você vai na igreja para buscar, sabe, para você. Tu vai lá porque você precisa de uma cura, precisa de um milagre, precisa de uma bênção, e você não faz aquilo que deve ser feito, cumprir o ID de Jesus, levar o evangelho de Cristo. Para que isso aconteça, nós precisamos do avivamento, do trabalhar do Espírito de Deus sobre nossa vida. Ainda na introdução, nós encontramos isto escrito: assim consideraremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, o avivamento não é um movimento que acontece ocasional, que vem, desaparece, não. Ele é algo permanente, algo frequente. É isso que Deus espera de nós. A pessoa diz que ela é avivada. E daí tem um momento em que ela pensa, ela evangeliza, e passa-se uns dias, ela não evangeliza mais, não tem mais o amor,
foi apenas um movimento, mas quando o Espírito de Deus vem em nós, ele acende uma paixão, um amor pela obra, e nós iremos, sabe, hoje passa-se os anos, passa-se décadas, e a pessoa continua com o mesmo projeto, o projeto de levar Jesus, de fazer com que a palavra de Deus seja conhecida, de proclamar o Evangelho. Deus ama a palavra de Deus, não é momentâneo, é algo permanente. Primeiro ponto aqui da lição, primeiro trimestre de 2023, a lição número 1, que estamos estudando sobre o que é o avivamento. O primeiro ponto é o avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então podemos dizer que o avivamento espiritual vem de Deus. É Deus o maior interessado, mas ele só vai trabalhar e agir quando nós der lugar. Quando você der lugar para o Espírito Santo, é que ele vai trabalhar. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Às vezes nós usamos esse texto para falar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Serve. Mas esse texto está ali quando Deus falou para a igreja, quando Deus está falando para os seus filhos, para nós. Muitas vezes nós precisamos abrir o coração, abrir a porta e deixar que Jesus entre em nossa vida e saber que só teremos êxito em todas as áreas da nossa vida se deixar que o Espírito Santo venha trabalhar em nós. E ainda diz aqui no ponto número 1, e mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual, dessa forma as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Ou seja, quando você abre o teu coração para Deus, há uma transformação interna, mas essa transformação interna ela vai se revelar nas externa, em todas as áreas das nossas vidas, Deus irá trabalhar. Então, quando uma igreja local, quando uma pessoa se volta para Deus, buscando de maneira humilde, reconhecendo que precisa de Jesus, ele passa a transformar a nossa realidade espiritual ou moral. Em todas as áreas, Deus está trabalhando, basta nós deixar Deus trabalhar, querer que Deus trabalhe em nossas vidas. Ponto número 2, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. 2 Crônicas 7:13. Aqui está a crise, está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, pode ser também afetando todas as nossas áreas da nossa vida, né? Do indivíduo em particular, pode ser em relação à saúde de uma igreja local ou até mesmo de uma nação. Ou seja, Deus às vezes permite uma crise. Deus permite uma dificuldade para que a gente possa se humilhar, buscar a Deus. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ordenar o gafanhoto que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Muitas vezes Deus permite uma dificuldade, mas o objetivo dele é que nós nos volte para ele. O objetivo dele, após essa dificuldade, é enviar um avivamento. Muitas vezes nós lembramos mais de Deus em meio às dificuldades. Nós fazemos propósitos, nós oramos mais, buscamos mais a Deus em meio à dificuldade. Quando tudo está bem, é muito fácil esquecer de Deus. Talvez você diga, não esqueça de Deus. Mas não ora tanto quanto tem dificuldade. Não busca a Deus tanto quanto em momentos de dificuldade. As dificuldades nos fazem nos voltar para Deus. Então, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma intervenção divina. É o que Deus quer fazer em nossas
vidas, né? Vamos para uma definição do avivamento, que vem um auxílio aqui para a nossa vida cristã, né? O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Avivamento também é o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. Avivamento é o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. Também o avivamento é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. Isso é avivamento. Avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como a agência por excelência do reino de Deus. Avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. E ainda, avivamento é o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre santos e pecadores. Depois de haver reanimado tantas igrejas que jaziam à morte, Charles Finney já disse condições de afirmar ser o avivamento um novo começo de obediência a Deus. Então, o avivamento também é um novo começo de obediência a Deus. Avivamento e arrependimento. Acreditamos, pois, e proclamamos, conforme Atos 3:19, onde o grego indica que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor, mas eles somente virão quando houver genuíno arrependimento. Primeiro passo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, que nós possamos demonstrar o nosso amor a Deus e nos arrepender de todos os nossos pecados, nos arrepender da nossa negligência em relação à obediência, a proclamar o Evangelho, a viver o Evangelho, a amar a palavra, ter mais tempo com a palavra, que é o primeiro passo para que haja um grande avivamento. E se nós não nos esforçar, Deus poderá permitir a dificuldade para que depois que chegar a dificuldade, nós possamos lembrar que precisamos de Deus. Mas se eu e você buscarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus antes, muitas coisas podem ser evitadas. Também, as condições para o avivamento espiritual, 2 Crônicas 7, 13 a 17. A leitura bíblica ali que nós demos, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Quando chega a crise, tem vários comportamentos. Primeiro, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Em meio às dificuldades pode vir muitas coisas. E nós sabemos que vai haver um momento de crise, na grande tribulação, que os homens estarão blasfemando de Deus. Lá não terá arrependimento, vão blasfemar de Deus. Mas hoje nós temos um tempo. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. 7:14 de 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando dos cristãos, daquele que se diz que é cristão, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem, que vem antes do grande avivamento, ou do avivamento espiritual. Primeiro, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro passo é se humilhar. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Se você não gosta de orar, não há avivamento.
Então, muitas vezes, tempo de Deus, coloca em mim desejo de orar, coloca a vontade de orar. Me faça entender, compreender a necessidade de orar e buscar a tua face. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento não chega. Ele não vai chegar, ele vai tardar, não vai chegar, se não houver uma vontade de buscar a Deus. Salmo 143, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E ainda Salmo 84, 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Tu vai ver se uma igreja local está buscando a Deus é pela frequência dos crentes em culto de oração. Faz um culto de oração, faz uma campanha de oração, aí você vai ver quantos crentes, quantas pessoas vão nesses cultos. E nós sabemos que estamos vivendo uma crise espiritual. Estamos vivendo uma carência de um avivamento espiritual quando você olha por isso. Às vezes você faz campanhas de oração e são pouquíssimas as pessoas que participam. Também prática de orações devocionais. Se a pessoa tem oração em casa, ela consegue orar em casa, tem prática de ler a Bíblia com a família, de buscar a Deus, ou até mesmo sozinha, orar e ter um momento devocional, de meditar na palavra e orar. É o caminho para um avivamento espiritual. Se falta isso, é provável que esse avivamento espiritual não chegue. Perseverança em orar. Às vezes nós somos animados para orar uns dias, mas se demora para vir o resultado, muitas vezes muitas pessoas desanimam e nós precisamos ser perseverantes. E quando falo de orar, não é somente orar por campanha, mas ter uma vida de oração, respirar a oração como você respira o ar. Ter propósito por determinado períodos de tempo. É muito importante fazer votos, sabe? Ter um tempo ali para buscar a Deus e clamar a Deus. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Quer um avivamento? Seja perseverante na oração. Quer um avivamento na sua vida? Seja perseverante em buscar a Deus. Não desista, seja perseverante. Número 4, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. O primeiro passo, quando Jesus estava pregando, quando João Batista estava pregando, quando os apóstolos estavam pregando, a primeira mensagem é: convertei-vos, arrependei-vos. Hoje estamos ouvindo um evangelho que começa a apresentar somente as promessas de Deus e quer que o povo venha para a igreja em busca da promessa, em busca de um milagre, em busca de uma bênção. Mas muitas vezes, a única maneira correta, certa, para que haja um avivamento, nós precisamos, com muita urgência, reconhecer que nós precisamos de uma vida de santidade, reconhecer que somos pecadores e que precisamos nos arrepender. E muitas vezes devemos fazer aquela oração do salmista: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Abre o meu entendimento para que eu possa entender, compreender que eu sou pecador e que eu preciso de uma transformação, que eu preciso, de um arrependimento. Deus coloca em mim desejo de buscar a tua face. E quando nós buscamos a face de Deus, quanto mais chegarmos perto de Deus, vamos fazer como o profeta Isaías: ai de mim, que sou pecador. Nós vamos reconhecer o nosso pecado. Não pode haver
avivamento sem confissão de pecados, sem que deixamos os nossos maus caminhos, lancemo-nos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria que está no Salmo 66 e 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você, está errado e não quer se arrepender, a oração é perdida. Mas que possamos pedir para Deus que em nós haja arrependimento, desejo de viver em santidade, que nós não tenha prazer de atender à iniquidade. Um caminho preparado, número 5, o caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar nossos pecados, se convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. As condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e o arrependimento dos pecados. Então, alguns passos aqui para que haja esse avivamento, as condições para esse avivamento espiritual. Veja aí. Primeiro, a humilhação diante de Deus. Segundo, oração. Terceiro, busca a face do Senhor. Não as mãos, as bênçãos do Senhor. A face do Senhor. E arrependimento dos pecados. Agora, o terceiro tópico da lição, a necessidade de um avivamento espiritual. Que agora vamos pensar sobre a leitura que foi feita ali na leitura bíblica em classe, de Ageu 2, 5 a 9. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Deus estava levantando o profeta e alertando, vocês se arrependam, senão virá juízo. Mas o povo, por causa do seu pecado, não prestavam atenção naquelas palavras, entrar pelo ouvido, sair pelo outro, enfim, não davam crédito. Amós 2 e 5. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Amós 3 e 6. Tocar-se a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Deus estava avisando, mas o povo não estava dando crédito. Isaías 6 e 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitante, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Isaías 8 e 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Deus estava avisando, mas por causa do pecado, o povo não estava dando crédito. A destruição do templo e morte, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Só você vê Ezequiel 5 e 12, Ezequiel 24, 1 e 2, Jeremias 38, 17 a 19, Jeremias 39 e 1, e ainda Jeremias 52 e 4, que diz assim, e aconteceu que no ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e ele todo o seu exército, e se acamparam contra ela, levantaram contra ela trincheiras ao redor. O que Deus tinha falado aconteceu. Deus avisou e o povo não deu crédito. E eu acredito que nas nossas vidas Deus sempre está nos dando sinais. Basta nós ficar atento. E quando Deus dá sinal, porque Ele quer dar livramento. Deus quer dar livramento. Então que possamos nos humilhar diante de Deus e buscar a sua face, buscar a Deus, buscar a sua misericórdia. Chegamos aqui
mais um texto, terceiro tópico, que fala assim: o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta de lugar de reunião para adorar ao Senhor. Lá estava o povo que voltou do cativeiro, não estava com uma vida espiritual boa, estava simplesmente lutando pela vida material, lutando ali para construir as suas casas, construir os seus bens no dia a dia. Eles não estavam mais preocupados em adorar a Deus, em ter um templo. Então Deus vai levantar um profeta, né? O profeta Ageu ali, para profetizar e lembrar o povo que eles precisavam construir o templo, né? Diz aqui que por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, 2, 8 a 9, que diz assim: então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Então o povo, pós-exílio, né, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Estava lá Zorobabel, que era o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o restante do povo. Isso também me faz pensar que quando nós não cumprimos com a nossa missão, quando o Wilson falha, quando você falha, quando nós falhamos, Deus poderá levantar outros. Mas a verdade, tudo aquilo que nós deixarmos de fazer, teremos consequências. Agora, que Deus possa contar contigo, que Deus possa contar com a sua vida para fazer a sua obra, e lembrar que a vida espiritual é muito mais importante do que essa vida natural que nós vivemos. E só teremos êxito na vida natural, na vida normal, né, no dia a dia aqui na terra, se tivermos uma vida espiritual em comunhão com Deus. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2 e 4. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te com todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu, o Senhor, estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus tem uma promessa para aquele que trabalha, para aquele que está fazendo a sua obra. A promessa é que ele estará conosco. O desejado de todas as nações é a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo. E por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Ageu 2, 6 a 9. Virá o desejado de todas as nações, e enchereis esta casa de sua glória. Agora, essa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, que viveu no ano 550 a 530 a.C. No ano 550 e 530 a.C., ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita, que se achava cativo na Babilônia. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que servo de Deus é somente aquele que está dentro da igreja. Mas se olharmos aqui, Deus já havia profetizado aí 70 anos antes, pelo profeta Jeremias, que chegaria o momento de Deus libertar o povo do cativeiro, e Deus, agora, 70 anos depois, né, tá ali o Ciro, lendo as profecias, e tem profecias que até referente a ele, que também tinha sido profetizado,
E lá Ciro está sendo usado por Deus, como um servo de Deus, como instrumento de Deus, e obedece, porque Deus estava dizendo que ele era servo dele. E ele não era um israelita. Se fosse fazer para o nosso tempo, ele não era um cristão, mas ele era servo de Deus, porque ele tinha uma missão para cumprir. Existem pessoas que Deus coloca dentro de uma empresa, e a pessoa não é uma cristã, mas está lá para ajudar o povo, ajudar os funcionários, ajudar o crescimento daquela comunidade, ajudar o crescimento daquela nação. Tem pessoas que Deus coloca como líderes políticos para fazer diferença entre outros que muitas vezes estão explorando o povo, roubando o povo. Deus coloca líderes políticos para fazer a diferença. Deus coloca pessoas em posições elevadas para fazer a diferença. Pessoas que não são cristãs, mas são servas de Deus, porque ser serva, quer dizer, tem uma missão dada, designada por Deus. E muitos vão cumprir a missão sabendo que foi Deus que designou, e algumas vão cumprir a missão sem saber que foi Deus que a designou. Mas estão lá, cumprindo com a missão. E aqui estava Ciro, né, que cumpriu um papel muito importante. Diz aqui, a promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Então está aqui Ciro, que Deus o chamou de ungido, que Deus tinha um propósito tão grande na vida dele, como Deus teve um propósito na vida de Abraão, de Isaac e de outros. Deus tinha um propósito diferente para Ciro. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Diz aqui Isaías 45, 1-3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Uma profecia muitos anos antes de Ciro nascer, Deus o chamando de Ciro, fazendo promessa para ele, já falando de tudo quanto iria ser feito através da vida deste homem. Então Deus tem muitas formas para trabalhar. Deus tem muitos servos trabalhando para ele. Então que nós possamos abrir nossa mente e ver Deus trabalhando em muitas áreas. Não somente dentro da igreja, Deus tem o controle do mundo, das nações, dos povos. Tudo está sob o controle de Deus. Jeremias 25:12. Ciro vai libertar Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, ele vai ouvir a profecia referente a ele, vai ouvir a profecia referente ao povo de Israel, ao povo de Judá que está lá. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E agora tinha se cumprido 70 anos de cativeiro do povo, e o rei da Babilônia era Ciro. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e os da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 29:10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Esdra 1:2, nós sabemos que no primeiro ano de Ciro, no ano 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e que está em Judá. Então Ciro entendeu que aquelas profecias eram referentes à vida dele, que aquelas profecias eram do Deus verdadeiro, e ele resolveu cumprir. Deus colocou desejos no coração daquele homem de fazer segundo a vontade de Deus. A conclusão do templo, com a graça de Deus por meio do Ciro, leva de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Então agora estão voltando para o templo, estão cumprindo com a missão de Deus. Estão, além de construir o templo, foi mandado o povo com recursos de volta para Jerusalém, para
cumprir com aquilo que Deus havia determinado. Todos os propósitos de Deus se cumprem e nada volta atrás. Se nós olhar Êxodo 4, 1 a 5, conta essa história aqui, né? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, ao chefe dos pais, e disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também lhes sacrificaremos desde os dias de Asson, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Os outros povos queriam agora se misturar com o povo de Israel, porque viram que Deus estava com esse povo. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Isso está em Êxodo 4, 1 a 5. Então, quando o povo de Deus resolveu construir o templo, voltaram para edificar o templo, as nações vizinhas, o povo vizinho, as pessoas que estavam ao redor, tentaram desanimar, tentaram atrapalhar. Porém, como era propósito de Deus, nada pôde impedir. Quero dizer para você que por mais que muitos querem impedir o trabalhar de Deus na tua vida, não irão conseguir. Se você deseja fazer a vontade de Deus, busca pelo verdadeiro avivamento, ele vai acontecer na tua vida. E todas as vezes que querer fazer a vontade de Deus, haverá quem queira atrapalhar. Não vai faltar inimigo, não vai faltar quem queira atrapalhar. Mas lembre-se, Deus é maior do que os nossos inimigos. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. 4 anos depois, já estava concluído a construção. Assim, houve um grande avivamento como consequências da intervenção de Deus na história de Israel. Se você quiser conferir mais, está em Êxodo capítulo 6, versículo 16 ao 22. E para nós encerrar a leitura aqui da lição, da primeira lição, do primeiro trimestre da Escola Bíblica, que fala sobre o avivamento, o último ponto aqui, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora fora poderosamente avivado. E trazendo para a nossa vida particular, que nós não venha deixar o nosso primeiro amor morrer, mas que Deus venha reavivar a chama em nosso coração. Que você que evangelizava, volte a evangelizar. Você que orava, volte a orar, a buscar a Deus. Você que cantava, volte a louvar a Deus, a cantar. Enfim, você que trabalhava de uma forma ou de outra, procure fazer alguma coisa no reino de Deus. Peça para Deus acender a chama, porque há uma tendência à letargia espiritual. Diz assim presenciamos o crescimento da frieza, a mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local, podemos dizer até mesmo de uma pessoa, da nossa vida. Se nós descuidar, a frieza toma conta do nosso coração. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos em igreja era elevado. Por exemplo, na Europa, hoje há muitas igrejas sendo fechadas. Mas que Deus possa nos usar como instrumento de Deus para que possamos ascender e possamos apoiar os missionários que estão nesses lugares, né? Missionários que estão lá lutando para que seja acesa a verdadeira chama, a chama do amor por Deus, o verdadeiro avivamento. E a conclusão, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, uma circunstância diversa para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Livro de Oséias 2 e 4 diz assim:
e não me compadeça de seus filhos, porque são prostituições. Que Deus não venha se afastar de nós, mas que Ele venha nos levar ao deserto, se for preciso. Como Ele disse que estava levando a sua noiva ao deserto para falar a ela, ao seu coração. Muitas vezes Deus permite que venha a dificuldade, mas o objetivo de Deus é se aproximar de nós. O objetivo de Deus é se aproximar da tua vida. Se você está passando um momento difícil, o objetivo de Deus é que esse momento difícil te faça repensar, que traga um verdadeiro avivamento ao teu coração, porque o objetivo de Deus é falar ao teu coração. Vamos então para as perguntas da última lição. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Resumindo, o que é avivamento espiritual? É uma intervenção de Deus. Qual é a pré-condição para o avivamento? Qual é o primeiro passo para o avivamento? A existência de uma situação, de uma crise espiritual e moral. Quais as condições para um avivamento? Humilhação diante de Deus, oração, buscar a face do Senhor e conversão sincera dos pecados. Porque o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Porque o Altíssimo escolheu Ciro, rei da Pérsia, para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciaram ao fim do cativeiro. É mais ou menos isso, a lição que temos aí sobre o avivamento espiritual. Essa é a lição de número 1. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você e que o verdadeiro avivamento venha sobre nós. Olhando essa lição, para resumir, muitas vezes Deus permite uma crise, uma dificuldade em nossa vida para que nós nos voltemos para Deus. Eu fico pensando, se nós buscássemos a Deus antes da crise, se nós tivéssemos uma vida de comunhão e oração a Deus, muitas dificuldades seriam evitadas em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma vida de comunhão com Deus e viver o verdadeiro avivamento.